Boa tarde, prefeito. Boa tarde também, doutor Leandro Lobo, Marcos de Voz da Bahia. Doutor Leandro, sobre esse caso, eu gostaria de saber se ele, de que caso é, de que bairro é, se é homem ou mulher, se foi também de estar internado no hospital particular, como o outro caso, como é que está? Foi a secretaria que descobriu esse caso? E para o prefeito também, gostaria de saber, prefeito, sobre o decreto. O pessoal tem muita gente perguntando sobre quando vai abrir funcionar de novo as academias e os restaurantes. E se de fato, como a doutora Sinara deu em última entrevista também no Voz da Bahia, ela questionou uma coisa muito a respeito dos respiradores. Se Santo Antônio está preparada para uma possível pandemia, se assim ocorrer. É o que ela questionou. Obrigado. Boa tarde, Marcos, Voz da Bahia. Vamos lá, sobre o paciente que está estável, documentado por essa secretaria, não está em nenhum lastro de internamento hospitalar, está sob vigilância nossa, sexo masculino, sobre todos os cuidados, na contagem dos seus dias, sobretudo da sua sintomatologia, segue estável, assintomático no momento. É óbvio que medicina, quadro clínico, sobretudo o quadro clínico de processos como esses, que são multifacetados, podem se apresentar de alguma outra maneira e requer uma intervenção rápida, objetiva, principalmente se o paciente complicar, não é o que nós desejamos e nós temos observado isso, mas o paciente segue completamente estável, assintomático, contando os dias, também caminhando dessa forma ambulatorial, cercado de todos os cuidados para chegar até uma efetiva data com segurança para, com fé em Deus, declarar a cura do mesmo. Mas, dentro dos critérios da assistência, está com a gente. Eu preservo outras informações, até porque isso é para vocês entenderem o quanto é importante e a marcha para frente no plano de enfrentamento. Na última entrevista, eu cheguei a colocar aqui até o bairro da paciente questão, graças a Deus, curada. Mas nós observamos que isso não somou em nada nos trabalhos da Secretaria de Saúde. Hoje eu me reservo a dizer, um paciente do sexo masculino que está sob os cuidados da Secretaria e estável, e a população vai entender, porque isso garante, sobretudo, a proteção do paciente, dos profissionais, e diminui o clima de insegurança, que é tudo o que nós não precisamos nesse momento. Nós precisamos estar vigilantes, mas, sobretudo, tranquilos. Eu quero, inclusive, me associar a essa pergunta, Marcos, que você fez aí para o prefeito, para aproveitar e de pronto também dizer, eu acho que ela é mais voltada até para o profissional da área de saúde. Primeiro, agradecer ao prefeito da cidade, a quem eu conheço bastante tempo, e, independente de ser prefeito, nunca deixou de imprimir esforços para a geração de saúde, seja como um agente político, ou seja, sobretudo, como pessoa humana que ele é, sempre voltado aos menos favorecidos. Não é à toa que cabeça e lidera uma região com extraordinária sensibilidade. E agora, como prefeito de igual modo, voltado, sempre esteve, e mais ainda, a gente vem conversando, e eu quero aproveitar em nome do prefeito e pedir desculpa aos demais secretários. Na verdade, somos todos conjuntos de uma obra só, mas efetivamente o prefeito hoje despacha da secretaria todos os dias, intensificou toda a sua energia para o combate do Covid-19. Tal qual Rogério Andrade, acredito que a maioria dos prefeitos brasileiros, a quem eu desejo boa sorte, porque seja gestor nesse momento, você tem que gerir habitação, educação, saúde, transporte, segurança e a circunstância, que é a Covid-19. Mas aí vem as indagações. UTIs, respiradores. Não há respirador no mundo. Os Estados Unidos da América têm $1 trilhão, o PIB brasileiro, mais que isso, está, do ponto de vista da diplomacia, inclusive, atravessando os limites da ordem diplomática em busca de respiradores. O secretário de Saúde, Flávio Vilas Boas, um dos mais preparados e competentes que eu conheço, da escola dele, diretor dele, trabalhamos juntos, estou no gabinete de crise, teve uma interceptação da sua compra de respiradores. Muitos no mercado estão posicionando que tem respirador e não tem. E quando tem, será que tem a certificação correta para vender um maquinário tão importante que agrada o paciente quando precisa, requer treinamento específico, o paciente, sobretudo obeso, complica rapidamente quando precisa de um respirador na insuficiência respiratória, fora as outras comorbidades.
Tudo isso, fora o superfaturamento, vou repetir, eu mandei uma peça pública ao senhor promotor, que eu agradeço a sua coerência de fiscalizar os trabalhos da saúde, sobre a ordem do superfaturamento dos preços que estão no mercado, passando de 2,5%, 2.500%. E a Secretaria de Saúde tem que trabalhar para cada degrau um passo. Nesse momento, um caso curado e um caso confirmado estável. 2 unidades de saúde pública e uma privada funcionando com absoluta grandeza. A Santa Casa, o Hospital Regional, o INCAR, fora as outras atividades afins, 40 postos de saúde, dividindo os turnos dos pacientes sintomáticos e os indicadores da saúde. Dizer que, a depender do momento, e nós não vamos estar atrás, é sempre um passo à frente. Hospital de campanha, nova retaguarda de leito, trabalhar com contratualização de leitos de UTI, aumentar o giro-leito, entender a necessidade dos respiradores. A Secretaria de Saúde está debruçada nesse processo, absolutamente em relação à nova retaguarda de leitos de UTI. Mas a gente tem que ter tranquilidade, porque muitas vezes, eu até compreendo a preocupação dos colegas, aqui eu agradeço a todos que têm dado, mesmo na crítica construtiva, ou às vezes na crítica exagerada, a profunda contribuição, porque eu não entendo nenhum médico ou empresário da área de saúde que não esteja vocacionado para servir. Então, estamos todos falando a mesma linguagem. A gente só precisa se colocar um pouco no lugar do outro. Se fosse fácil comprar 100 respiradores, já estaria aqui. E ainda sendo fácil, a gente tem que saber a aplicação dele. E que no momento não está sendo necessário agora. E é idoso? O quê? É idoso esse paciente? Já o quê? É idoso? É o paciente? Não. Acho que o secretário respondeu aí a pergunta, Marcos, que você me fez. Não é o caso, com certeza, da doutora, e a gente sabe que é uma pessoa de bem da nossa cidade, mas não é o caso dela, mas a gente percebe um número de pessoas de determinados segmentos do campo da oposição que continua torcendo contra a cidade. Eu acho que ao invés das pessoas agradecerem a Deus, comemorarem, né, porque nós já estamos há 60 dias e tudo isso começou com quase 6 mil casos na Bahia, em uma cidade polo como Santo Antônio de Jesus, com mais de 100 mil habitantes. Eu acho que o comportamento de alguns segmentos da oposição deveria ser o comportamento de fazer alguma coisa para ajudar efetivamente, de mostrar cara, de mostrar que é útil para a cidade. Eu acho que o comportamento deveria ser esse comportamento, mas não aquele comportamento de torcer contra, aquele argumento de perseguição, até porque a população não aceita isso, sobretudo a população de Santo Antônio de Jesus, uma população extremamente politizada, um povo extremamente capaz e inteligente. Então, às vezes a gente lamenta profundamente, mais uma vez, dizer que não é o caso da doutora, que é uma pessoa de bem na nossa cidade, mas eu queria lamentar profundamente esse tipo de comportamento. Tranquilizar, fiquem tranquilos, que não existe necessidade de Santo Antônio de Jesus nesse momento desse tipo de investimento. Nós temos, diferente de todas as cidades da nossa região, nós temos um hospital regional, que as 34 cidades do entorno de Santo Antônio não tem hospital regional, nós temos leitos de UTI no hospital regional, nós temos a Santa Casa de Misericórdia também. Nós não temos 2, 3, 4, 10, 20 casos, não existe fila, não existe ninguém morrendo em Santo Antônio de Jesus por Covid, ninguém morreu, ao contrário, nós estamos aqui celebrando uma pessoa que já se recuperou. Então, acho que a torcida tem que ser nessa direção, para que não tenham casos na cidade, para que o segundo caso que surgiu, a pessoa se recupere. Com fé em Deus, haverá de se recuperar o mais breve possível, e não essa agonia, essa torcida. Não tem ninguém esperando o respirador sem ter aqui, não tem ninguém precisando de leito de UTI. Como bem disse o secretário,
caso isso venha, nós estamos aqui, desde o primeiro momento, tratando dessa questão com muita responsabilidade, mas com muita responsabilidade mesmo. Tenho 45 dias atendendo todos os dias dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Eu estou almoçando lá, inclusive, almoço. Hoje eu almocei com a quentinha dentro da Secretaria de Saúde. Então, quem nos conhece sabe da nossa responsabilidade ao longo da nossa trajetória. E sobre os decretos, prefeito? O decreto da restaurante do... Sim, não é momento de dar um passo atrás, como também não é momento de dar um passo à frente. Nós vamos, diante desse novo episódio, desse novo caso, nós vamos reunir o gabinete de crise para estudar, como nós fazemos todos os dias, quais são os passos que nós daremos daqui para frente. Caminhávamos na direção de flexibilizar a cada semana, na última semana, inclusive, nós flexibilizamos mais, então todo o planejamento, o dever de casa está sendo cumprido, mas diante desse fato novo, eu queria me reservar aí o direito de não antecipar quais serão as novas medidas, se terão novas, se não terão, se vamos dar um passo atrás, se vamos dar um passo na frente, até porque quando você ouve mais, a possibilidade de acertar é muito maior. Então nós vamos continuar tratando essa crise com tranquilidade, ouvindo sempre mais, falando pouco, ouvindo mais, e aí a possibilidade de acerto é muito maior. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde ao prefeito Rogério Andrade, Aldo Filho da Rádio Recôncava FM, ao secretário Dr. Leandro Lobo, também aos colegas profissionais de imprensa. Secretário, a pergunta, uma dúvida. O senhor afirmou que o caso é de Santo Antônio de Jesus. Como ocorreu essa contaminação? Ele recebeu alguma visita, ele viajou a outro município? Então ficou essa dúvida para os colegas de imprensa e acredito que também para a população. Gostaria que o senhor esclarecesse e diluísse essa dúvida. Com relação ao prefeito Rogério Andrade, prefeito, a UPA, há uma previsão para essa entrega e também começou hoje, deu-se início hoje, a distribuição dos kits de merenda escolar. Gostaria que o senhor abordasse também. Boa tarde a todos. Não, com relação aos kits de merenda escolar, começamos hoje. Qual foi o critério que nós estabelecemos? O critério, no primeiro momento, a ideia, nós reunimos o Conselho de Alimentação e decidimos, no primeiro momento, contemplar algo em torno de 8.000 alunos, que são os alunos que a Secretaria de Educação tem um levantamento, são aquelas famílias que realmente mais precisam. No entanto, depois de tudo ajustado, nós recebemos uma recomendação do Ministério Público para que todos os alunos, independente da condição, fossem contemplados. E, como sempre, entendendo a importância do papel do Ministério Público, que tem sido um grande parceiro aqui em Santo Antônio de Jesus, sempre, nós resolvemos seguir a recomendação. Era apenas uma recomendação, nós seguimos e tivemos que reformular todo aquele planejamento e vamos atender todas as 11.552 estudantes. Então são 11.552 estudantes na nossa cidade. Claro que para atender 11.552 você tem que reduzir o kit, porque nós não vamos entregar em apenas um mês toda a merenda escolar do ano. Nós vamos entregar proporcionalmente, o recurso proporcional ao tempo em que as aulas foram suspensas. Então, até aqui me parece que algo em torno de 260 e poucos mil reais. Esse dinheiro, se as aulas estivessem funcionando durante esse período, seria aplicado na merenda escolar, seria utilizado para a merenda escolar. Então nós vamos pegar aquele mesmo valor
estamos pegando o mesmo valor que utilizaríamos na merenda escolar caso as aulas estivessem em curso, e compramos a merenda, os gêneros alimentícios da merenda escolar. Estamos distribuindo com a população e começou essa distribuição hoje, uma alegria total, dos pais, da direção das escolas, dos estudantes, diversos depoimentos. No entanto, houve um episódio, na verdade houve um fato que a secretária inclusive lamentou profundamente, me ligou extremamente preocupada, e eu a tranquilizei, até porque eu conheço a responsabilidade da professora Cíntia e a cidade também conhece, que foi separado. Vejam, nós estamos entregando nessa primeira etapa 40 toneladas de alimento, 38 quilos que estava separado para ser descartado justamente depois de uma profunda fiscalização quanto à validade desses produtos. Então, encontrou-se 38 quilos que a validade parece que vencia no dia 30, no recinto. No entanto, a pessoa que arruma a carga achou que aquele alimento era um alimento que também poderia ser utilizado, e colocou em cima do carro e fez a distribuição. 38 quilos apenas. Nós estamos falando em 40 mil quilos. 40 mil quilos que estão sendo distribuídos nessa primeira etapa. Dos 40 mil quilos, 38 quilos estavam com problema. E de maneira que esses 38 quilos já foi identificado, e as famílias já foram orientadas a descartar esses 38 quilos. Eu lamento, a secretária lamenta também profundamente, mas eu tenho total confiança no trabalho da secretária Cíntia, que é uma pessoa extremamente responsável, comprometida, atuante, dedicada. Então eu a tranquilizei quando ela me ligou, porque eu sei o alto nível de responsabilidade que ela tem, mas está sendo um grande sucesso, grande alegria, inclusive evitando aglomerações. Os pais estão sendo convidados a irem até as escolas, de acordo as turmas onde seus filhos são matriculados, e nós estamos fazendo as entregas aos pais para evitar qualquer tipo de aglomeração, que é mais uma ação, por sinal, que o município tem adotado contra a Covid-19. Você fez uma outra pergunta. Na UPA. Sim, a UPA, nós, diante da nossa preocupação sempre e apego ao princípio da legalidade, nós estamos, nesse momento, a empresa que assinamos contrato com a instituição, ela, nesse exato momento, ela está concluindo a seleção das pessoas que irão trabalhar na UPA. Eu estava muito ansioso, querendo ver a UPA funcionar o mais breve possível, mas fui alertado, tanto pelo secretário de Saúde, como nosso secretário de Administração, que valia muito a pena que nós tivéssemos só mais um pouquinho de calma para que a empresa pudesse fazer o processo de seleção, obedecendo todas as formalidades legais, até porque nós temos todo um caminho pela frente, toda uma vida pela frente. Diante disso, nós cremos que ainda nessa semana a empresa dará publicidade às pessoas que vão compor o quadro de pessoal da UPA, e daí creio que no máximo no início da próxima semana nós já possamos aí ter mais um equipamento, mais um importante equipamento de saúde funcionando na nossa cidade.
Oi. Tem uma pergunta ao secretário. Agora, a próxima secretária com relação à contaminação desse paciente. Sim. Já que o caso é local, como é que eu vou passar para o secretário, mas antes eu queria, só para complementar a resposta ao Voz da Bahia, esse único caso nós temos em Santo Antônio agora, já que a primeira pessoa já foi curada, acho que o secretário falou bem, nem sequer precisou nesse momento de estar em unidade de saúde, a pessoa está em casa, só para tranquilizar ainda mais a população, não existe espera, não existe fila, as coisas estão, graças a Deus, até aqui, sob controle na nossa cidade. Olha, Naldo, Recôncavo, agradecer as duas perguntas, acrescentar a resposta do prefeito. De fato, a UPA é uma realidade, ela já iniciou, na verdade, existe a tramitação da UPA, os seus processos, sobretudo os protocolos de trabalho, comissão de infecção, comissão de atestado de óbito, comissão de verificação de pacientes graves, classificação de risco, seleção de pessoal, como o prefeito falou, articulação com a rede própria, unidade de saúde, unidade de pronto atendimento móvel, SAMU, unidades de grande porte, Hospital Regional, Santa Casa e outros hospitais, com o município, uma vez que Santo Antônio é uma cidade de polo. Todos esses critérios estão sendo dia a dia já debruçados e concluídos, inclusive, porque a UPA já está viva, um prédio pronto com equipamentos, entregue uma máquina de absurda eficiência. Eu não tenho dúvidas que será um processo, inclusive, um dos mais econômicos que fizemos em comparação a outros municípios e que falta muito pouco. Em relação ao paciente em questão, vou repetir, esse paciente está estável, ele foi fruto de uma articulação, de um atendimento. Todo o nosso paciente, qualquer paciente nosso é monitorado, dos seus sintomas mais simples aos sintomas mais exuberantes. Ele precisou fazer uma avaliação mais da propedêutica armada, que chamamos exames complementares, além de exames laboratoriais, exame de raio-x, de tórax, com os dados clínicos desse paciente, com o quadro clínico desse paciente, mais os exames relacionados com a equipe que esteve associada ao quadro, chegamos a uma confirmação praticamente clínica e que depois veio a confirmação laboratorial. Mas sempre o paciente vigiado e em casa, garantindo a segurança dele e dos demais. A central de monitoramento de Santo Antônio de Jesus é algo, inclusive, muito importante nesse momento, um ato que o prefeito celebrou com alta celeridade e rapidez, porque o aspecto psicológico, o aspecto multidisciplinar, o aspecto da gente conduzir esse paciente, um paciente que permanece em casa e que, do ponto de vista clínico, com segurança, na teleconsulta, nós estamos observando que ele poderá continuar em casa. Se houver alguma necessidade de uma conexão com o hospital, teremos e vamos continuar com as tarefas como nós estamos fazendo. Mas é um raio de ação, inclusive, que está super monitorado com a Secretaria de Saúde, então uma absurda tranquilidade. É um paciente de Santo Antônio de Jesus, é um caso nosso, efetivamente, não é um caso importado. Existe um relato de uma viagem em janeiro para São Paulo, Rio de Janeiro, na verdade, mas janeiro, nós estamos em maio, nós não estamos brincando. Agora, a doença, o vírus SARS-CoV-2, o grande desafio de toda a humanidade, a sua transmissão, a sua replicação é algo jamais visto. Então, isso a gente entende. Tem municípios aí que bastante distante, pequeno, num relevo completamente diferente, até para que a população saia e que a população por si só já tem seu próprio toque de recolher, permanece em casa, contraíram a doença, para vocês observarem o quanto que é complexo isso. Eu vou trazer, me permitam, dados aqui, inclusive para vocês observarem o outro eixo que a Secretaria de Saúde trabalha, que é um capítulo que eu vejo conversar muito. Nós vamos e partimos agora com o centro de testagem, independente do segundo caso, já estava dentro da sequência de trabalho da Secretaria. Mas teste, seja ele teste molecular ou teste rápido, isso não é o todo da ópera que nós precisamos tocar para conduzir a nossa cidade para a terra fértil, se livrar efetivamente, junto com toda a humanidade, da doença Covid-19. O dado que a gente monitora, tanto nos hospitais, Laura, senhores repórteres, quanto também
nas unidades de saúde, eu vou dizer aqui um balanço para vocês do quadrimestre. Janeiro, fevereiro, março e abril. Dados da Secretaria, dados da CESAD, do Ministério, da Subvisa e da DIVEP.